Estados da Flórida e Colorado e cidade de Nova York anunciam novas medidas que vão contra os imigrantes indocumentados. Rigidez nas leis de imigração começam a afetar a vida e saúde mental de estrangeiros nos Estados Unidos. Trump faz menção ao etanol brasileiro ao falar sobre mudanças para um plano de reciprocidade de tarifas. E em meio à guerra comercial, o Brasil promete taxar produtos norte-americanos e denunciar os Estados Unidos à OMC. E na Flórida vai rolar um debate importante sobre a aposentadoria aqui e lá no nosso país. O evento é gratuito e uma excelente oportunidade para os brasileiros que vivem aqui entenderem e tirarem as dúvidas sobre a aposentadoria no Brasil e nos Estados Unidos. Olá, boa noite. Boa noite. Um novo estudo apontou que os brasileiros que optam por morar aqui nos Estados Unidos enfrentam inúmeros problemas de saúde mental. Mas existem dois medos específicos que perseguem os imigrantes do nosso país: a falta de moradia e de emprego. E segundo especialistas, esses problemas devem ser agravados ainda mais agora com a campanha anti-imigração da gestão Trump. A reportagem é da Carla Marinho. Chegar num país diferente, com outra língua e cultura, já é assustador por natureza. Imagine com os desafios diários desconhecidos. A lista de medos e inseguranças só aumenta. Eles vão gerar ansiedade. A ansiedade, a depender da predisposição genética, pode gerar transtorno de ansiedade generalizado. Tem um caso aqui de brasileiros que sofrem de transtorno de ansiedade generalizado por essa pressão imposta nele mesmo, em querer ganhar vida, porque largou o país. Então, quer viver aquele sonho, aquela expectativa, aquela esperança que ele teve ao chegar aqui. A sensação de ser um estrangeiro, isso vai acontecer, você vai se sentir um estrangeiro. Isso também gera pressão, aumenta a ansiedade. Mas existem dois fatores que pesam mais na saúde mental do imigrante brasileiro que opta em ir morar no exterior: a falta de moradia e de emprego. Essas inseguranças são fantasmas que assombram constantemente a vida de boa parte dos imigrantes. Nós temos que entender que, ao sair do país, a gente tem que criar expectativas positivas, mas também expectativas do que pode acontecer de ruim, para que não sofra consequências psicológicas sobre circunstâncias negativas. Uma pesquisa da Universidade da Califórnia revelou que nos últimos anos houve um aumento de 50% no número de imigrantes que enfrentam o chamado sofrimento psicológico. São dois fatores aí que a gente sempre lembra: as condições que você vai encontrar no país aonde você vai chegar e as condições internas, né? Como a pessoa lida com essas situações, o quanto ela está preparada, o quanto ela tem força, né? O quanto ela tem resiliência também para estar ali. Com as novas políticas de deportação em massa do governo Trump, especialistas esperam um verdadeiro boom de problemas mentais dos imigrantes que vivem no país, incluindo síndrome do pânico, depressão e até risco de suicídio. Para muitos especialistas, a principal dica é se manter ativo, física e mentalmente, para não dar espaço aos medos. Eles também orientam a procurar ajuda de instituições e profissionais especializados. Antes de viajar, antes de fazer esse processo, a pessoa precisa realmente de muita informação, ela precisa sim de um preparo psicológico, seja ele fazendo uma terapia, fazendo um processo pré-imigração, né? E, claro, pré e pós-imigração também é muito importante, porque esse apoio psicológico muda, né, muitas coisas aí nesse caminho, né? Na Flórida, o governador Ron DeSantis endureceu as medidas contra os imigrantes indocumentados. Ele sancionou um pacote de leis que, entre outras coisas, criminaliza estar aqui no estado de forma ilegal. As medidas foram aprovadas pela Assembleia Legislativa da Flórida esta semana e assinadas ontem à tarde por Ron DeSantis. O governador disse que as novas leis colocam a Flórida, que é considerada um dos maiores refúgios dos imigrantes, na vanguarda das políticas anti-imigração, de acordo com o governo Trump. O pacote de leis da Flórida amplia poderes para a polícia estadual e rodoviária e autoriza os agentes a prenderem e deportarem indocumentados no estado. Criminaliza
penaliza os imigrantes que entram no país sem documentos, amplia as penas existentes para crimes não violentos, também determina a pena de morte para indocumentados que cometerem crimes capitais e amplia verbas para fiscalização e para treinar novas equipes. A oposição prometeu recorrer das medidas na Justiça. E o prefeito de Nova York, Eric Adams, anunciou algumas mudanças em suas políticas de imigração após um encontro com o czar da fronteira da gestão Trump. O anúncio acontece logo após a Casa Branca divulgar um corte massivo de verba federal que ia para a região para ajudar na acolhida aos indocumentados. Após a reunião com o czar da fronteira, Tom Homan, Eric Adams anunciou medidas inéditas para a cidade com relação aos imigrantes, como a liberação de certas áreas de Nova York para a atuação livre e impulsionada de agentes do ICE. Um desses locais é o complexo penitenciário de Rikers Island, que fica no Bronx. Muita gente ficou surpresa, já que Nova York é considerada santuário, ou seja, tem leis que protegem os indocumentados. You've got some people saying you're now a hostage of Donald Trump. What's your answer to that, Mayor? Well, I'm just the old soulful ballad. If you don't know me by now, you will never know me. Eric Adams, um democrata, tem sido acusado de ser um novo aliado do presidente Donald Trump, republicano. Mas ele nega ser uma espécie de refém da Casa Branca depois que Trump decidiu retirar acusações contra ele na justiça. It is the intention of the Trump administration to keep the current mayor on a short leash. How the mayor responds to the White House's intentions is going to determine a lot about the political future of the current mayor of the city of New York. O deputado democrata Hakeem Jeffries, líder do partido, criticou as posturas de Eric Adams e disse que há uma grande preocupação com o futuro da cidade nas mãos de Eric e de Trump. Ontem, o presidente anunciou que não vai mais enviar 80 milhões de dólares para o Fundo de Nova York de auxílio aos imigrantes. Legisladores locais criticaram a medida, alegando que o dinheiro da Agência Nacional de Gerenciamento de Emergências foi alocado para a região pelo Congresso norte-americano há mais de 2 anos, para auxiliar na acolhida de indocumentados, se somando à verba de 7 bilhões já gastos de fundos municipais para lidar com o influxo de imigrantes. O gabinete do Procurador-Geral de Nova York disse que está revisando a remoção do financiamento e que em breve vai se pronunciar. A seguir, Trump faz menção ao etanol brasileiro ao falar sobre mudanças de um plano de reciprocidade de tarifas. E em meio à guerra comercial, o Brasil promete taxar produtos norte-americanos e também denunciar os Estados Unidos à OMC. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. E você tá aí bem distraído no intervalo, né? Então, olha, aproveita esse sininho que tá aparecendo aí embaixo e ativa ele. Não esquece de se inscrever no nosso canal e sempre deixar aquele like. Uma curtida é sempre boa, tá? O presidente Trump assinou uma medida que determina tarifas recíprocas de importação e exportação a países parceiros. Entre os exemplos citados no memorando para justificar a adoção dessa política está o valor pago pelos Estados Unidos para a importação do combustível brasileiro, o etanol. O documento foi assinado no Salão Oval da Casa Branca. O presidente Trump chamou a medida de plano justo e afirmou que deveria ter tomado essa atitude há muito tempo. No documento, o governo americano cita vários exemplos que justificam a ação das tarifas recíprocas e, entre eles, fala do etanol. Os Estados Unidos aplicam uma taxa de 2,5% sobre a importação de combustível brasileiro, enquanto o nosso país impõe uma tarifa de 18% sobre o etanol americano. A notícia da possível taxação do combustível surpreendeu o governo e o Congresso brasileiro. A senadora, vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e relatora do projeto de reciprocidade, Tereza Cristina, postou um vídeo nas redes sociais explicando outra realidade. O etanol brasileiro vai ser taxado quando
exportado para os Estados Unidos. E os Estados Unidos querem que a gente diminua as taxas da entrada da importação do etanol americano, que é de milho. O nosso é de cana-de-açúcar. Então prestem atenção. O Brasil produz açúcar e etanol do mesmo produto, da cana-de-açúcar. Só que o açúcar nosso, quando chega nos Estados Unidos, além da cota, ele chega com uma taxação de 70%. De repente, nós vamos conseguir agora resolver o problema do açúcar e do etanol. O vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, foi além. Disse que o governo americano pode perder mais do que ganhar na reciprocidade. Ele afirmou que os Estados Unidos dão alíquota zero na importação de apenas 4 produtos do nosso país, enquanto o Brasil zera as tarifas de importação para 8 produtos americanos. Ele prometeu negociar com diplomacia. O caminho do comércio exterior é ganha-ganha, é ter reciprocidade, não é alíquota igual, né? Reciprocidade é você onde você é mais competitivo, você vende mais, onde você é menos competitivo, você compra produtos que você não tem, se adquire. Essa é a regra e é nesse princípio que nós vamos trabalhar. As novas tarifas não devem entrar em vigor de imediato. A equipe de comércio do presidente Trump vai analisar as relações comerciais bilaterais para definir valores e negociar possíveis acordos. Em relação às tarifas sobre aço e alumínio, o governo brasileiro usou um tom mais duro dessa vez e prometeu agir da mesma maneira, aumentando taxas. A afirmação foi feita pelo próprio presidente Lula em uma entrevista a uma rádio do Pará. Para taxar o aço brasileiro, nós vamos reagir comercialmente, ou vamos denunciar na Organização do Comércio, ou vamos taxar os produtos que a gente importa deles. A relação do Brasil com os Estados Unidos é uma relação muito igualitária. Ou seja, eles importam de nós 40 bilhões de dólares, nós importamos deles 45 bilhões de dólares, é o único país do mundo que tem superávit com relação ao Brasil. Então, nós queremos paz, sabe? Nós não queremos guerra, nós não queremos, sabe, atrito com ninguém. O Brasil não tem contencioso internacional. E nós não queremos contencioso, nós queremos paz e tranquilidade. Olha, se o Trump tivesse esse comportamento com o Brasil, eu teria esse comportamento com os Estados Unidos. Sinceramente, não vejo nenhuma razão para o Brasil procurar contencioso com quem não precisa. Agora, se tiver alguma atitude com o Brasil, haverá reciprocidade. A Casa Branca decidiu retirar a Tesla de uma licitação do governo de 400 milhões de dólares. O anúncio foi feito após inúmeras críticas de conflito de interesse, já que Elon Musk, dono da Tesla, faz parte da gestão Trump. Um contrato de 400 milhões de dólares do Departamento de Estado dos Estados Unidos para a compra de veículos elétricos blindados sofreu uma alteração significativa após a divulgação de que a Tesla de Elon Musk poderia ser beneficiada. Os documentos do governo que originalmente mencionavam a fabricante foram modificados para remover qualquer referência direta à companhia, substituindo o termo Tesla blindado por veículos elétricos blindados. A mudança ocorreu depois que a plataforma Dropsite News e outros veículos de imprensa notificaram que a Tesla poderia ser a fornecedora principal desse contrato milionário. Com o escândalo, um porta-voz do Departamento de Estado afirmou que a licitação foi suspensa e não há planos de avançar com o contrato no momento. A Tesla não comentou o caso. A retirada da empresa dos documentos públicos ocorre em meio a um debate sobre o papel de Elon Musk no governo Trump. O bilionário tem aconselhado o presidente em temas como cortes de gastos públicos e desregulamentação, ao mesmo tempo em que suas empresas privadas conquistam contratos lucrativos com a administração federal. Ter aí uma figura principal do governo participando de uma licitação pública no momento em que é pedido toda a abertura dessas contas públicas pode sim desgastar bastante a imagem, não só do Donald Trump, mas também do Elon Musk, que tem buscado se manter dentro dessa questão da política de transparência e realmente demonstrar o que ele tem feito. Então, com certeza absoluta, a retirada dessa pauta da licitação foi muito interessante, que seja colocada uma nova pauta, e aí sim que participem empresas que, obviamente, não tenham qualquer tipo de envolvimento com o governo ou qualquer tipo de interesse dentro das contas do governo. No próximo bloco, gastos com cartão de crédito nos Estados Unidos batem novo recorde e denunciam um mau momento da economia. E a gente mostra um resultado promissor de um tratamento brasileiro para a doença de Parkinson.
Moradores do estado de Nova York que passaram a receber contas médicas referentes a testes de Covid feitos no começo da pandemia vão ser reembolsados pelas cobranças indevidas. As dívidas foram repassadas aos pacientes por uma clínica específica, mesmo com a determinação do governo federal de que no período de emergência da pandemia todos esses testes seriam gratuitos. Em todo o estado, mais de 302 mil moradores receberam contas médicas referentes a testes de Covid. Elas foram enviadas pela CityMD, uma popular rede de clínicas de atendimento de emergência que tem mais de 140 unidades espalhadas por Nova York. Os casos foram denunciados e a justiça abriu uma investigação. Assim, descobriu absurdos como esse, de pessoas recebendo contas de mais de $200 com a data referente a outubro de 2020. A população foi cobrada por exames de Covid, feitos inclusive naqueles pontos de testes gratuitos espalhados pelo país, que eram gerenciados por centros médicos que tinham fechado parcerias com a Casa Branca. Na época, durante a emergência de saúde pública, o governo decretou que planos de saúde e clínicas cobrissem todos os custos dos testes de Covid. Ou seja, leis federais garantiam à população a gratuidade dos exames. Mas as investigações da Procuradoria-Geral de Nova York descobriram que a rede CityMD enganou os pacientes de forma premeditada e dificultou a resolução de problemas relacionados às contas. Apesar de garantir a gratuidade do serviço, cobranças foram feitas e muita gente, sem saber, acabou pagando. Além disso, quem tentou reclamar passou a enfrentar dificuldades para resolver a questão e muitas vezes as clínicas se recusaram a cancelar as dívidas. Em comunicado, a CityMD declarou que entrou em acordo com a Procuradoria-Geral para evitar uma ação judicial prolongada. Com isso, agora a rede vai gastar mais de $6,9 milhões em reembolsos e cancelar outros 7 milhões em dívidas médicas pendentes. Isso foi feito em termos de acordo, porque certamente se a Procuradoria-Geral entrasse com uma ação judicial nesse caso, as penas para a CityMD seriam muito maiores. Então, aqueles que têm dívidas, essas dívidas vão deixar de existir. E aqueles que pagaram precisam ir atrás porque têm direito à devolução desse dinheiro. Se essa devolução não acontecer individualmente para os consumidores, porque alguns pode ser que nem saibam que tem este crédito, aí a Procuradoria-Geral vai pegar esse dinheiro para até desestimular a CityMD em razão aí da sua conduta de realizar uma cobrança indevida de consumidores de uma dívida que era exclusiva dos planos de saúde e do governo. Os pacientes lesados já estão sendo notificados via correio ou e-mail. Se algum morador de Nova York acredita que foi vítima de cobranças injustas, a indicação é entrar em contato com as autoridades pelo número 1-800-428-9071. Um relatório trimestral sobre dívidas das famílias nos Estados Unidos divulgou os resultados e levantou um sinal de alerta. É que a população atingiu um novo e assustador recorde de gastos com cartão de crédito. 1,020 bilhões. Segundo os especialistas, os gastos e compras com cartões aumentaram em 45 bilhões de dólares só no quarto trimestre de 2024. Isso significa um aumento de 7,3% em comparação com o mesmo período do ano passado. Com isso, as taxas de inadimplência também subiram para o nível considerado muito elevado, 7,18%. A justificativa para esse aumento é a inflação persistente, que consumiu a renda das famílias e forçou as pessoas a se apoiarem ainda mais nos cartões. Os especialistas lembram que os cartões de crédito, neste atual momento econômico do país, são a forma mais cara de pegar dinheiro emprestado. Seja para pagar as contas ou fazer as compras, as taxas de juros anuais passaram de 20%, uma das mais altas da história. Agora a gente te mostra que vem do Brasil a mais nova promessa de tratamento para o mal de Parkinson. E melhor, essa terapia descoberta por um jovem cientista promete ser indolor e pouco invasiva. A Eloá Zen nos explica como ela funciona e quais os resultados atingidos até agora. São quase 9 milhões de pessoas lidando com a doença de Parkinson mundo afora. E a previsão é que este número cresça ainda mais nos próximos anos. Enquanto a cura para este mal não chega, pesquisadores tentam ao menos encontrar maneiras de melhorar a qualidade de vida de quem lida com esta condição. A última novidade nesta área vem lá do Brasil.
O pesquisador paulista Victor Beretta, de 32 anos, liderou um estudo que mostra que 8 sessões de estimulação elétrica transcraniana conseguem boas respostas posturais, reduzindo assim o risco de queda dos pacientes. De fato, os pacientes conseguiram responder mais rápido, a atividade muscular foi mais rápida, então a resposta foi mais rápida, e ele ficou menos tempo em instabilidade, ele recuperou o equilíbrio mais rápido. Então, de fato, parece que as 8 sessões elas foram positivas para a resposta postural dos pacientes. O uso desse tipo de estimulação em casos de Parkinson ainda é recente na medicina, de forma que não é possível saber se esta melhora é definitiva ou não. Novos estudos são necessários para estabelecer um protocolo mais assertivo. Esse é um estudo que, de fato, tem um resultado interessante, mas a gente precisa de mais pesquisas nessa área para a gente saber se de fato isso é efetivo na doença de Parkinson. Então, estamos caminhando para isso, então os grupos caminham para isso. Eu agora vou começar um novo ensaio clínico, testando a estimulação em mais de uma área ao mesmo tempo, combinado com exercício motor e de locomoção e equilíbrio para pacientes com doença de Parkinson. Então, a gente está aí tentando ver qual o melhor protocolo para a gente conseguir, de fato, falar, ó, beleza, parece que é efetivo ou não. Acho que isso aqui não vale a pena continuar. Então, é mais nesse sentido mesmo. Então, a gente precisa de mais pesquisas nessa área. O lado positivo de tudo isso é que este tratamento promete ser pouco invasivo e praticamente indolor. É indolor, de maneira geral, mas tem alguns pequenos efeitos colaterais. Então, o que é mais comum que a literatura vem reportando é formigamento e coceira. Então, como é uma intensidade muito baixa ainda, 2 mA, tem estudo que faz com 4 mA, mas ainda é muito baixo, isso comparado a outras formas de estimulação, usadas inclusive na fisioterapia, para outros fatores, ele sente só uma coceira e um formigamento. Isso é o mais comum. Boa parte dos pacientes vão reportar isso quando reportam alguma coisa. Depois do intervalo, evento na Flórida vai esclarecer tudo sobre aposentadoria no Brasil e nos Estados Unidos. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Cerca de 2 milhões de brasileiros estão vivendo aqui nos Estados Unidos, mas muitos pensam que por morar no exterior não possuem direito à aposentadoria no seu país de origem aqui nos Estados Unidos. E isso não é verdade. Para esclarecer esse tema, que é a dúvida recorrente entre os imigrantes brasileiros, vai acontecer amanhã um encontro na Flórida para falar sobre esse assunto, como nos mostra a Cone Rocha. O evento é gratuito e uma excelente oportunidade para os brasileiros que vivem aqui entenderem e tirarem as dúvidas sobre aposentadoria no Brasil e nos Estados Unidos. O advogado Fabiano Crespo, especialista no tema, esteve realizando algumas palestras pela Flórida. E amanhã, nesse evento, ele vai falar sobre regras e estratégias, como aplicar para o benefício, como garantir seu futuro e seus direitos previdenciários nos 2 países. Ele vai te ensinar também todos os passos necessários para que você possa correr atrás desses benefícios. O brasileiro que vive aqui nos Estados Unidos normalmente trabalhou no Brasil em algum momento antes de se mudar para a América. E esse tempo de contribuição que a pessoa tem no Brasil faz parte do patrimônio previdenciário dela. E quando você está aqui nos Estados Unidos, você pode voltar a contribuir para a Previdência Social brasileira e obter uma aposentadoria no futuro, além da sua aposentadoria americana. E tem uma outra coisa importante também que muitas pessoas desconhecem, é o acordo de previdência social que Brasil e Estados Unidos possuem. Esse acordo está em vigor desde 2018 e permite com que o brasileiro que viva aqui nos Estados Unidos some o tempo de trabalho dele nos Estados Unidos com o tempo brasileiro e obtenha uma aposentadoria em um dos 2 países. Então, se você é brasileiro e vive aqui nos Estados Unidos, saiba que além de poder voltar a contribuir para a Previdência Brasileira, você pode ter 2 aposentadorias. Basta se preparar e se planejar para o seu futuro.
Quando eu deixei o Brasil, eu não tinha a menor ideia de voltar a contribuir pela minha previdência, mesmo porque eu não sabia absolutamente de nada qual era a minha situação. Quando eu conheci o Dr. Fabiano Crespo, ele absolutamente me tranquilizou, ele fez uma pesquisa, ele fez um planejamento e o resumo disso eu voltei a contribuir para a Previdência e daqui a 1 ano eu já estou aposentada no Brasil. Então aproveite esse encontro gratuito com a nossa comunidade amanhã, dia 15 de fevereiro, na cidade de Coconut Creek, na Flórida. Para participar, é só acessar o QR Code que aparece na sua tela agora. Vai ser no World of Brigadeiro, sábado agora, dia 15, às 4 da tarde. Evento gratuito, vagas limitadas. Para garantir participação, acesse o nosso Instagram, grupomulheresbrasil.sufl. O evento é para homens e mulheres. Gente, o planejamento de hoje faz toda a diferença para uma aposentadoria tranquila amanhã. E é com essa boa notícia que a gente vai dar uma olhada na previsão do tempo aqui no nosso telão. Vamos ver, gente. Olha, em Boston ainda tem previsão de neve, já em Nova York e Washington, chuva no final de semana. Essa chuva continua se espalhando por todo o mapa até Atlanta, onde a previsão também é de raios, trovoadas. Na Flórida não tem chuva, sol vai aparecer entre nuvens com máxima atingindo 80 a 83 graus. Em Houston, mais tempestade prevista, mínima de 42. Em San Antônio, a gente tem o mesmo cenário com mínima de 32, máxima de 67. Ao Passo, a gente tem sol entre nuvens com mínima de 41 graus nessa região. Albuquerque tem chuva ao longo do dia com mínima de 29 e máxima de 53 graus. Phoenix, o sol vai brilhar forte com máxima de 71. Los Angeles, a gente tem tempo encoberto. Las Vegas, sol entre nuvens com máxima de 62. E São Francisco, a mesma coisa, máxima de 58, mínima de 45. Bom, e nesse Dia dos Namorados, nada como uma linda história de amor para inspirar os casais e dar esperanças para quem ainda está em busca de um parceiro para toda a vida. Vocês vão conhecer agora um casal de Phoenix, no Arizona, que está celebrando 72 anos de casamento, gente, nesse Valentine's Day. Qual será o segredo deles, hein? The announcement in the Phoenix Republic. Eles se conheceram na escola e já estão juntos há 7 décadas. 53. Joe e Hutch Davis celebram mais uma vez uma vida todinha de muita amizade. The friendship is just like it's always been. She's my best friend. E sim, esse é o segredo deles para a longevidade como casal. Priorizar a amizade e a parceria antes de mais nada. We were both 20 when we got married. E esse senso de união foi repassado para os 5 filhos ao longo dos anos, formando, segundo eles, uma grande comunidade de amor. No challenge, we just did it. I remember a few challenges, Hutch. E o bom humor, esse sempre esteve presente. É o que, para o casal, mantém tudo mais leve e gostoso, mesmo nos momentos difíceis. We could have disagreements and not want to talk to each other, but it was the kids. I mean, we knew we had a good thing going. Joe ainda revela um outro segredinho. Ela diz que houveram muitas brigas, mas a cada uma delas, eles tinham um acordo. Pensar nas coisas boas que tinham em suas vidas, como os filhos. Aí, qualquer desentendimento se tornava pequeno diante da grandeza de uma vida todinha de amor, alegrias e aventuras. We like to have adventure together, Hutch. Whether it was going and climbing a mountain or driving down a road that we shouldn't have been on. E ainda hoje, 7 décadas depois do primeiro encontro, aos 90 e poucos anos, eles continuam curtindo cada momento juntos. E o melhor, eles garantem, são os papos no sofá com horas de conversa jogada fora. The friendship in the marriage is absolute, gotta be saved, it's sacred. That is the glue that makes it work. E rumo aos 73 anos de casamento no ano que vem, eles têm agora só mais um desejo, que os filhos possam ter em seus parceiros a mesma longa e feliz vida que os dois estão tendo. Like to see our kids have as happy a long life as we've had. They deserve it. Lucky. Blessed. Yeah. We're thankful to our God, because who can explain it? I can't quite. E o Jornal Américas no ar deste Valentine's Day termina agora. A gente espera vocês na próxima edição. Você fica agora com mais um capítulo de O Rico e Lázaro. Boa noite. Boa noite e bom final de semana.